seguinte, eu tava na cama, olhando o Insta, acabou meu remédio de dormir, e daí eu não tinha mais alternativa, né? Ou eu gravava um vídeo de coisas que eu tô pensando, ou eu ficava rolando na cama. Eis que, enquanto eu tava no Insta, me procurou um sistema de proteção a animais, assim, a felinos mais precisamente. E eles vieram me falando assim: a gente quer contar um pouco sobre o nosso projeto, sobre o nosso trabalho. Uma inscrita sua nos comentou que tu gosta muito de gatos e por isso a gente veio falar contigo. Quando eu abri a página do Insta, eu vi imagens que eu não queria ver, tá? Eu acho que cada um sente a dor de uma forma diferente, né? Tem pessoas que perdem a filha e continuam lutando pela vida de outras meninas que morreram da mesma forma que a filha. Tem gente que perde mãe, tio, amigo, avô, primo, colega de aula, em tudo, e continua trabalhando aquela ideia todos os dias de forma ativa. Eu não lido assim com os meus sentimentos. O falecimento do meu gato, do Ópio, foi uma das coisas mais doloridas que eu já passei na minha vida. Eu não gosto nunca de falar sobre isso porque eu começo a ficar vermelha. E sempre vem alguém querendo que eu ajude gatinhos que estão passando necessidade. Eu entendo que a pessoa ache que eu estou super disposta a ajudar, porque eu já tive gatos, ainda tenho um e já passei por uma dor bem marcante. Só que eu não lido assim com as coisas. Eu ainda não processei bem tudo isso. Eu realmente não superei assim, tá? Então, eu tenho que ver um monte de foto de gato semi-mutilado chegando para tratamento e um monte de gato deitado junto, sendo castrado. Eu não fico muito feliz, porque o meu gato também não foi castrado e talvez tenha sido isso que possa ter dificultado o problema que ele teve no fígado. Enfim. Eu peguei total angústia, assim, por ver fotos de animais em situações debilitantes, tá? Então, não tô dizendo pra parar de, né, achar que eu posso ajudar, mas eu realmente não sou o tipo de pessoa que olha essas imagens fortes e pensa, vou levantar a bandeira e vou ajudar. Não, eu fico com vontade de chorar porque eu lembro da pessoa mais importante que eu já perdi. Eu nunca, na minha vida inteira, perdi familiar, tá? Já teve tataravô que morreu, bisavó que eu nunca via que morreu. E eu morro de medo de ter que lidar com isso daqui pra frente, porque as pessoas da minha família estão começando a ficar mais velhas. E sinceramente, gente, eu acho que nenhuma dessas mortes que podem vir a acontecer vai doer mais do que essa daqui doeu. E é um pouco estranho falar isso, mas as pessoas não entendem. Tipo, esses dias eu tava no bar com um colega, ele começou a falar do vô dele que morreu. E pra mim, eu tava tipo, meu Deus, foda-se, sabe? Aí eu tentei me sensibilizar com a história e falei, né? Tipo, eu também perdi alguém muito importante pra mim, o meu gato, o Ópio. E ele falou, mas um gato não é nada como um humano, né? Naquela hora eu já vi que eu não precisava ficar nem um pouco sensível em relação àquele menino e que o vô dele podia, ó, tá na puta que pariu, sofrendo o quanto pudesse sofrer. Porque é de um egoísmo enorme e de uma burrice tamanha um ser humano achar que animais não têm o mesmo valor que humanos. Não falo isso nem de uma forma, né, super ativista, tipo, eu não sou vegana, não sou vegetariana, eu como animais. Mas tu conviver com o teu animal e ele ser um ente querido teu, um ente presente na tua família, e ele ter a conexão que ele tem contigo,
Geralmente eu não tenho vergonha de chorar em vídeo, já tenho vários vídeos aqui chorando, mas é que eu sinto que ele não merece que eu chore assim, sabe? Eu sou muito trancada com essas coisas e eu não consigo expressar direito sentimentos sobre certas coisas. E quando alguém muito importante pra mim, eu tenho vergonha às vezes de admitir. Não de admitir, mas eu tenho vergonha de demonstrar sentimentos muito calorosos, porque eu sou uma pessoa bem fechada com essas coisas. Eu vou mudar um pouquinho agora o foco do op e contar mais o geral, porque senão eu vou ficar chorando o vídeo inteiro. Mas assim, eu sou uma menina que desde pequena eu nunca fiquei abraçando todo mundo, eu não abraçava a melhor amiga, eu não ficava abraçando, até hoje eu não abraço meus melhores amigos. Eu amo muito eles, amo absurdamente, mas eu não fico fisicamente muito próxima de ninguém. Eu não acho certo, entende? Eu não acho uma coisa necessária, essa palavra. Claro que com meu namorado eu faço isso, mas é porque ele é meu namorado, então há um espaço pra isso, né? Essa coisa de eu ser muito fechada com sentimentos é que me faz até hoje não saber se eu realmente não ligo porque possa vir a acontecer com os meus familiares, ou se é só uma camada protetora eu dizer pra mim mesma que eu não ligo, que tá querendo me proteger disso tudo. O Ópio, até o dia que tava quase definido que ele ia morrer, eu não soltei nenhuma lágrima e eu realmente estava convicta de que ele não ia morrer. Eu rezei muito, eu implorei muito pros céus. E naquela época, antes do desfecho final, eu me culpava muito por ainda não estar com aquela empatia que eu deveria estar. Então eu sabia que ele estava correndo risco. E eu acho que eu não tinha coragem de acreditar nisso. E aí eu ficava rindo da situação. Não tava rindo, né? Mas eu ficava tipo, não, nada vai acontecer, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Com um certo desprezo à minha própria possível dor, sabe? Só que ao mesmo tempo era como se eu não estivesse sentindo nenhum medo, como se eu não estivesse sentindo nenhuma dor. Eu tava muito deprimida. Uma fase anterior àquela, né, do dia do falecimento. E ele passou por toda essa fase comigo. E eu tava tão mal e o ambiente tava tão ruim que eu desejava sempre que ele morresse porque eu achava que assim ele ia ficar. Porque eu achava que assim ele ia ficar melhor. Então, toda hora eu falava assim, meu Deus, tomara que tu morra e que eu morra junto. E assim tu vai parar de sofrer dentro dessa casa. Ele não sofria, mas na minha cabeça parecia que tudo aquilo era muito sofrido. E eu não ter sabido organizar direito, assim, veterinário, não ter sabido me planejar direito, foi bem determinante, assim, pra história. Bom, vou começar a contar da nossa história, assim, tipo, como tudo começou. Eu tenho uma melhor amiga e ela tinha um gato. Esse gato se chama Nero. E eu sempre... Eu nunca pensei em ter animais antes disso, tá? Isso foi lá por 2015, por aí. Em 2015 eu comecei a ter um interesse, né, de ter um gatinho. E eu nunca tinha pensado nisso antes eu não gostava muito de cachorro, já tinha tido um na infância, mas não gostava muito. Nunca tinha pensado em ter um gato. E eu não sentia, assim, a necessidade de ter um animal, sabe? Mas eu comecei a conviver com essa melhor amiga, eu comecei a ver como ela lidava com o gato dela e tudo, e eu fiquei cada vez mais curiosa. Eu comecei a falar pra ela que eu tava afim de ter um gato. Aí ela começou a me encorajar um pouco, eu comecei a abrir site de adoção, pesquisei muito, muito, muito. Pesquisei muito o quê?
a cara do gatinho, né? Eu queria escolher um gato que fosse meu, eu queria sentir que ele era meu. Aí eu lembro que antes do ópio, eu tava quase fechando o pacote, né? Com o tal do veludo. Que era um gato, gente, que eu tava apaixonada. Porque ele parecia um morceguinho. Ele era muito feio, tá? Sendo bem honesta, ele era muito feio. Mas pra mim era aquilo que deixava ele tão bonito. Ele era um gato bem linguadinho, todo arrepiado, meio tortinho, assim, preto. Ele era muito bonito. E eu tinha falado, né, com a mulher que tava doando. E ela era muito chata, assim, ela queria que tivesse tela em todas as janelas. E não, eu não quis pôr tela nas janelas. Até hoje não tenho tela e eu tenho Kim aqui super de boa. Aí, ela ficou enchendo o saco, queria a tela, queria a tela. Eu não pus a tela e acabei indo para outros sites de adoção. E num desses sites eu achei o ópio. Ele tava junto de uma ninhada de, olha, não sei quantos dias, mas acho que eram dias, se não um mês, assim. Eu não lembro, ele era bem pequenininho, eu não entendo muito bem de idade de gato também. Mas ele era muito pequenininho quando ele veio pra mim. Eu vou tentar pôr uns vídeos aqui, pôr umas fotos que eu vou catar de pendrives antigos. What are our options right now? Let's stay in. You think here? Yes, let's stay. We close windows, lock doors. In the morning, I fix that. Tu já conhece esse tapete aí, vamos pra outro. Mas a gente tem que explorar mais. Volta aqui, moleque, você tá louco? Você tá louco? Desce, vamos descer. Vai estragar o tapete da vizinha, sua mexe. Acho bom que não tenha nenhuma gata aí, senão tu vai apanhar. Vem. Go, Peña. Come on, son. Let's go. Let's go, son. Mas ele veio bem pequenininho pra mim. Ele veio de Capão de Canoa. Ele foi achado na estrada de Capão, que é uma das praias aqui do sul, pra quem não sabe. E tudo bem, eu combinei com a doadora, ela me encontrou aqui na minha casa. Quando eu cheguei pra pegar ele, eu tava muito encantada, ele era bem pequenininho e tudo. Só que ela já veio com uma notícia, assim, antes mesmo de eu ver ele direito. Ela falou: aqui tá um colírio, ele tem um probleminha nos olhos que é clamídia. Clamídia é meio que uma gripe felina, tá? Para humanos eu sei que é mais forte, mas para gato é outra coisa, né? Mesma coisa que clamídia de humano. Ela falou: ele tá com clamídia, tu passa esse conta-gotas e ele vai melhorando. Ele já foi no veterinário e tudo. Claro que ele não estava castrado ainda, porque ele era muito menor que a idade para ser castrado. Eu falei, tá, tudo bem. Só que, gente, ninguém tinha me avisado que ele tava com isso antes de ser dado pra mim, sabe? Já começa um erro por aí, eu peço que tu tenha muita atenção com a adoção de animais. Porque
probleminha no olho, não era uma clamídia, não era uma herpes de gato, como um doutor já disse que era. Não era cegueira também, como já falaram. Enfim, é um problema que eu fui descobrir quase na largada final do falecimento, que era um problema no fígado. E quando um gatinho tem um problema muito específico, é difícil que achem a solução de uma hora para outra. Então, assim, se tu não tem pais que te levem no veterinário todo dia, se tu ainda não tem muita condição mental para ficar organizando uma vida de veterinário, aquela preocupação mais de precaução, é melhor tu pensar duas vezes antes de ser um gato. Eu não me arrependo nem um pouco de ter passado por tudo que eu passei com o ópio, mas se eu tivesse mais preparada, talvez ele ainda estivesse comigo hoje. Tá, aí ele veio pra mim e é muito engraçado como começou o nosso relacionamento. Porque ele veio com muito medo, assim. E eu nunca. E eu nunca tinha tido um gato antes, tá? Então, tudo que eu fiz, todos os cuidados que eu tive foram muito instintivos. Se não tivesse gente em casa, eu já estaria berrando aqui de choro, mas é que, como eu falei, eu sou meio trancada com essas coisas, eu não quero que minha mãe saiba que eu estou chorando. Então, quando ele veio pra mim, a gente teve uma relação muito engraçada, assim. Ninguém aqui em casa tinha tido gato ainda. Mora eu, minha mãe e meu irmão na época também. E daí, ele era tão pequenininho, ele era desse tamanho, assim. E assim que ele subiu no meu colo, ele tava bem agarrado aqui em mim com as unhas. Eu fui toda delicadamente, assim, com ele das escadas. Aí quando a gente subiu no apartamento, ele foi direto pra baixo da mesa, ele pulou do meu colo, foi direto pra baixo da mesa da sala. E quase ninguém conseguia tirar ele lá de baixo. Mas assim, eu fui super maternal, eu fui bem paciente. E eu fiquei chamando a atenção dele, provando que eu era uma dona querida, que eu não ia fazer mal. Então eu me abaixava no chão, na mesma posição que ele, eu ficava olhando, aí eu voltava, aí eu tentava pegar, aí eu voltava. Sabe? Não é aquela coisa, vem cá que eu vou te pegar. Não, porque eu sabia que ele não ia reagir bem a isso. Dado esse primeiro momento de impasse ali, de eu tentar conquistar ele e tudo, acho que passou uma hora e ele já estava muito mais manso comigo, muito mais tranquilo. Ele nunca foi raivoso, ele só estava com medo mesmo. E aí eu lembro que eu fui dormir com ele na cama e ele deitou. Ele tava primeiro no meu colo, assim. Aí ele foi até meus pés, né? Era numa. Era nessa coberta aqui, ó. Ela foi pra lavar. Era na mesma coberta vermelha que eu tenho até hoje. Daí ele tava no meu colo, minha mãe na época dormia no mesmo quarto que eu. Daí ela falou assim: Olha, te mexe quando tu quiser, dorme à vontade, tá? Não te preocupa com ele porque ele vai se habituar. Ele tem que entender como é que tu dorme. Gente, eu não fiz nada disso. Eu fiquei imóvel. Eu nunca durmo imóvel, eu sempre me mexo muito. Foi a primeira, foi a primeira noite que eu dormi absolutamente imóvel, com medo que ele se assustasse se eu caísse dos meus pés e tal. E depois desse primeiro dia, tudo continuou nesse mesmo nível, assim. Eu acho que eu nunca tive um gato que fosse tão apaixonado por mim como o Ópio. Talvez nenhuma pessoa fosse tão apaixonada por mim quanto o Ópio. O Kinha, que é meu outro gato, é óbvio que ele me ama, mas não fui eu que criei o Kinha, sabe? Eu criei o Ópio. E meio que o Ópio cresceu comigo, assim. Né? Tipo, o meu bebezinho. Claro que ele gostava de todo mundo da casa, mas ele era o meu bebê. E ele era muito apaixonado por mim mesmo, assim, tipo, ele entendia. Ele entendia quando eu tava dormindo e quando eu não ia levantar. E ele sabia muito bem me acordar. Ele ficava passando a patinha assim no meu rosto pra tentar me acordar.
quando tinha vezes que ele queria ir pra área de serviço, na época que eu tava morando sozinha, aqui perto. E foi ele e o Quinha comigo. E ele queria ir pra área às vezes, né? Porque tinha a casa e tinha um pátio grande que dava pra rua. Ele queria ir pro pátio e eu não entendia por que ele não ia se a porta dava aberta. Mas ele queria ir pro pátio comigo. Então ele só parava de miar e só ia de fato pro pátio quando eu fosse junto. E aí eu sentava na cadeira de praia e ele no peitoril. E ele no peitoril da janelinha ali do pátio. E daí a gente ficava juntos, o Quinha ficava no chão também e óbvio sempre ele perto comigo. O Quinha era um dos melhores amigos do Pinho também. Os dois estavam muito bem. Quando o Quinha chegou, teve que ter uma certa aproximação, né? A gente tem que fazer os gatos se comunicarem antes. Adaptação, tem que ter a fase de adaptação, que nem com as esquilinhas. Se eu for pôr qualquer outra esquila nova ali, eu tenho que fazer uma adaptação, tenho que tomar cuidado para que eles não se ataquem. E foi assim com o Quinha e com o Ópio. Chegou o Quinha, primeiro eu não aceitei muito bem a ideia, eu achava que já tinha trabalho demais com um gato só, né? Limpar a caixinha de areia não é fácil. E aí ia vir outro gato. E daí logo de cara eu pensei assim, bah, mas vai vir outro gato, sabe? Já tem muito trabalho pra cuidar de um. Naquela época, o Ópio já tinha. Naquela época, o Ópio já tinha seus probleminhas. E ninguém sabia bem porquê. E a gente passava o tal do colírio e não funcionava pra nada. E tal. Aí chegou o Quinha. E eu sou uma mulher muito ciumenta. Então eu tava com ciúme de ter um outro gato que não fosse o meu em casa também. Mas logo que ele chegou eu gostei. E eu virei maternal de novo. E a minha função era fazer os dois serem amigos. Eles amam o gato, hein? Dá oi, Caquinha. Acho que ela vai trocar. Dá oi, Caquinha. Eu já sabia que o Ópio, por ser muito carinhoso, ia tirar de letra isso tudo. E eu só não sabia como que o Quinha reagiria. Quando o Quinha chegou, ele era um pouquinho mais crescido do que quando eu peguei o Ópio, um pouquinho mais, não muito. E dito e feito, assim, o meu Ópio tinha uma dessas qualidades. Ele fazia amizade muito fácil. Não são todos os gatos que têm esse talento. Tipo, tem gato que realmente não aceita um gato novo na casa, que machuca um gato novo na casa. Meu Ópio foi muito machucado naquele dia, mas ele não parou até conseguir se aproximar do Quinha. Ele ia bem devagar, pata por pata, e quando o Quinha ia atacar, ele voltava, e depois ele continuava tentando fazer amizade. Meu Pinho era muito comunicativo e muito amoroso, e isso eu devo à minha criação. Eu sempre ensinei ele a ter muito amor, eu acho, pelas pessoas que cuidam dele. Tipo, nunca foi um gato que foi machucado, nunca bati nele, nunca gritei com ele. Ele obedecia muito bem as minhas ordens, tipo, Ópio, para com isso. Ou, Ópio, sai daí. Ópio, vem aqui. Então, a gente tinha uma comunicação muito forte, eu e ele. Não que Cuquinha não tenha, eu também consegui fazer isso bem feito, Cuquinha, uma espécie de adestramento. Não é nem adestramento, acho que é uma criação bem dada mesmo. Mas assim, o Quinha, eu sei muito bem como convencer ele a vir pra mim, quando ele tá chorando, impaciente, porque ele não quer dormir. A única diferença é que o Quinha come de tudo. O Ópio era muito seletivo, ele comia assim, a ração
E no máximo alguma outra coisinha. A comida preferida do Ópio era cera de ouvido. Eu acho isso tão vampiresco, ele era meu vampirinho. Eu descobri isso muito do nada, porque um dia eu tava com um cotonete, e eu fiquei com o cotonete na mão um tempinho antes de levar pro lixo, gente. E quando eu vi, o gato tava assim, ó, sabe, enlouquecido, quase lambendo o cotonete. Aí eu fui lá, pus o cotonete fora, e fiquei com aquilo na cabeça, sabe, tipo, meu gato gosta de cera de ouvido. Aí um dia na cama, eu tirei um pouco de cera com o dedo, e eu pus na frente dele, e ele ficou lambendo. Podem achar nojento se quiserem, eu não acho isso nojento porque é que nem Harry Potter, quando tem as balinhas de cera de ouvido e as balinhas de vômito. O meu Ópio gostava de balinhas Harry Potter e de cera de ouvido. Meu namorado acha tão nojento quando eu conto, mas eu acho uma particularidade muito curiosa sobre ele. É algo da personalidade dele que eu nunca vi outro gato gostar. O meu Quinha, por outro lado, come de tudo. O Quinha é quase um cachorro. Come polvilho, come polenta, come massa. Gente, não tem uma coisa que tu dê pro Quinha que ele vai negar comer. E assim, no início, claro que a gente não dava, né, comida de humano pro Quinha. Só que o Quinha é tão porreta que não importa mais. Ele pode comer o que ele quiser. A gente nem... Claro, a gente não dá um pote de comida, né? A gente às vezes dá uns pedacinhos e tal. Porque o Quinha é uma máquina mortífera de comer. Sério, gente, o Quinha não tá nem aí. Até ossinho de galinha, né? Porque a gente tem medo de dar osso de galinha pra gato, porque ele tem umas partes fininhas. Vocês não têm noção, o Quinha partiu o osso da galinha ao meio, o osso grosso, tá? Partiu o osso ao meio e ficou mastigando. Então, assim, meu gato é de outro mundo. Deixa eu lembrar o que mais. Os dois, tanto o Ópio como o Quinha, viveram os períodos mais legais da minha vida e os mais difíceis. Eles estavam juntos comigo quando eu tava na pior época da minha depressão. Então, muitas vezes eu não levantava para dar comida para eles porque eu não tinha condição. E ao invés deles ficarem miando que nem uns loucos, eles deitavam do meu lado na cama e esperavam eu acordar. E quando eu acordava, eu ia lá e dava comida para eles. E era meio que mais ou menos sempre foi assim. Nós três sempre gostamos muito de viver um com o outro. E apesar das dificuldades que eu já fiz a gente passar, a gente sempre entendeu um ao outro. E sempre se virou. Nenhum dos meus gatos morreu de fome. Nenhum dos meus gatos morreu de sede. Nem de limpeza. Foi um outro problema. Mas tudo bem. E eles eram muito meus companheiros, assim. Só que o Ópio tinha uma telepatia com ele que eu não tenho com o Quinha, sabe? Era uma telepatia absurda, 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 absurda. Quando eu chorava, ele vinha no meu colo. Como eu falei, quando ele queria me acordar, ele passava a pata no meu rosto. Ou ele me lambia, ele lambia meu nariz, lambia até minha boca pra me acordar. Eu esqueci disso. O Ópio amava lamber. Quando os gatinhos são filhotinhos, eles têm o costume de lamber teu dedo, tua mão. Eles gostam até de pôr o dedo dentro da boca e eles ficam, tipo, brincando de morder, porque é uma coisinha do crescimento deles, né? Meio que da fase oral do gatinho, assim. Só que conforme o tempo foi passando, ele continuou gostando muito de me lamber. Eu dava o dedo pra ele, sempre lambia o dedo, lambia a minha cara, era tão áspero, eu amava. E quando eu tinha que dar remédio pra ele, eu sabia dar muito bem, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu acho que é como dar comprimidos para gatos. Eu amava dar remédio pra ele, eu amava cuidar dele, eu amava quando eu dava banho nele. Não era sempre, mas o Ópio era muito fedidinho, porque eu não tinha castrado ele. E ele começou a marcar território, e ele marcava muito território. Ele não só marcava território, ele se sujava, ele entrava nos potes de plantas, sujava tudo de terra. E uma outra peculiaridade sobre ele, que ele amava chuva. Eu sei que tem gatos que não gostam muito de chuva, mas o Ópio amava chuva. Quando dava chuva, ele sempre ficava louco pra sair pela janela e pra passear. Várias vezes eu tentei pôr coleira nele e levar ele pra passear no jardim do prédio.
Algumas vezes deu certo, outras eu levei ele solto mesmo, porque como eu falei, eu sabia que ele não ia fugir de mim. A única vez que ele chegou a sair do prédio, ele foi parar na casa do vizinho, e eu fiquei falando com ele assim, tipo, Ópio, vem por favor. E ele voltou. Quando eu tava morando no Rio, ele foi comigo, e no Rio de Janeiro, a gente fez todas as vacinas certinhas pra ele poder viajar de avião e tal. Ele viajou comigo do meu lado, eu tinha muito medo de fazer viagem de avião com ele no bagageiro, porque já escutei muita história terrível de gato no bagageiro e acabou morto, então ele foi comigo na maletinha dentro do avião. Fez xixi, fez cocô na maletinha no avião. Eu tava morrendo de medo que sentissem o cheiro, mas por incrível que pareça, ou ninguém ligou ou ninguém sentiu, porque eu acho que pela pressão do avião talvez o ar fique menos condensado, não sei. Porque todo mundo vinha falar com ele depois do avião, sendo que ele tava fedorento na caixa. Não sei se eu que sou mãe que sentiu o cheiro. Mas todo mundo, tipo, ai, um gatinho, um gatinho. E ele amou a casa no Rio. Era enorme. Era um apartamentaço. Eu tinha um quarto de casal com suíte. Era eu e ele o tempo inteiro se divertindo. E ele ia pra lá e pra cá. E tinha uma sacada que dava pro vizinho também. E ele amava escalar a sacada e parar na casa do vizinho. Sério, era absurdo, porque ele fazia isso umas 5 vezes. E lá também não tinha tela, né? E daí, toda vez eu tinha que bater na porta do vizinho pra pegar ele de volta, porque às vezes eu conseguia fazer com que ele voltasse pra minha sacada, tipo, com comida ou chamando. Porque o vizinho era muito velho, um senhor, assim. Então ele não ia saber se eu tivesse, tipo, psiu, tipo, sabe? Mas às vezes não tinha como, ele tava dentro da casa do vizinho, tipo, vendo TV com o vizinho. Aí o vizinho ligava pra gente, dizendo, teu gato tá aqui na minha sala. Daí eu ia lá buscar. É basicamente isso, sabe? Porque que é tão marcante pra mim. O Ópio foi um filho, foi um namorado e foi um melhor amigo. Ele literalmente acho que fez quase tudo comigo. Ele chegou a conhecer o Nero, o gato da Laurel. E mais uma vez, gente, o Nero é um gato diabólico, tá? Assim, um gato que ataca as pessoas, ele ataca a mim às vezes. É um gato que arranha, é um gato brabo, é um gato que às vezes tem que estar com um spray de água pra controlar. E a gente teve a ideia de, quando eu voltei do Rio, eu ir direto pra casa da Laurel, né? Isso até deu uma confusão, porque eu fui escondida da família dela. Coisa de criança maluca. Fiquei lá uma semana com mala e com meu gato. E o maior medo e a maior animação da gente era juntar os dois, o Ópio e o Nero. E eu já sabia que o meu Pinho ia fazer o melhor possível pra ficar amigo daquele gato diabólico. A Laurel tava meio receosa, tipo, será que eles vão brigar muito? Mas eu sabia que o meu Pinho ia virar muito amigo dele. Só que eu não imaginava que tanto. Depois que eles começaram a se conhecer, claro, teve a estranheza normal, teve os miados de raiva. Eles corriam pela casa da Laurel como se fosse uma selva. O meu Ópio, ele sempre foi muito delicado. Eu vi ele se transformar numa cópia do Diabo do Nero. Então foi muito legal, assim, ver o meu gato tendo um amigo tão diferente dele e ele se adequando à vida daquele amigo. E os dois se divertindo tanto. Eles corriam pela casa, eles pulavam nas estantes. Foi uma folia que só. E a gente ficava vendo TV, eu e a Laurel, e comendo, e fumando maconha. E os gatos pulando pela casa inteira, enlouquecidos. Sério, eles voavam. Eu lembro da cena, assim, da gente na sala, eles voando de tão rápido que corriam. E depois eles nunca mais se viram, o Ópio e o Nero. Mas assim que eu vim do Rio, foi um momento que eles tiveram pra se encontrar. E foi muito, muito, muito bacana. E foi muito curioso, assim, foi muito legal. No dia que o Ópio tava bem malzinho, eu deixei ele na pet, né, gente? E talvez eu me arrependa de ter deixado ele na pet e não ter deixado ele realmente morrer comigo, sabe? Morrer no meu colo, na minha cama. Porque na pet eles fizeram vários exames de sangue, botaram sonda. Só que ele cambaleava muito, ele não tava aceitando a sonda, não tava conseguindo comer. Ele tava com as plaquetas muito baixas. E daí, eu me pergunto se talvez comigo ele não teria se recuperado como muitas vezes ele já se recuperou. Porque comigo ele tinha tido outros episódios de
espasmo. Levei no veterinário depois, claro. Mas ele teve episódios de espasmo. Teve episódios de que ele vomitava muito, porque ele tava com aquele problema renal. E toda vez que eu achava que ele ia ficar muito mal, ele ficava bom, porque ele tava comigo, sabe? Ele se recuperava, ele ficava no meu colo, ele voltava a ficar ativo. E eu me pergunto se talvez ele não tivesse meio que sido entregue pro hospital, ele talvez não tivesse dito, tá na minha hora de ir, sabe? Talvez ele tivesse aguentado mais e ficado comigo. E talvez se fosse pra morrer, que morresse colado em mim. Porque pelo menos ele teria morrido com menos pessoas desconhecidas e mais comigo, né? Chegou o dia que o penúltimo dia antes da morte. Eu levei pra ele um pêndulo. Esse pêndulo tá aqui. É um pêndulo místico mesmo, um pêndulo pra fazer feitiços. E eu segurava muito aquele pêndulo, eu pus toda a minha energia naquele pêndulo. E eu pus aquele pêndulo na maquinha dele, né, na gradezinha que ele tava, com cobertinha. No dia que eu saí de lá, depois de ter posto o pêndulo, feito carinho nele, eu falei muito com ele, assim, tava só eu e ele na sala. Eu falava, tipo, por favor, aguenta, tu vai ficar bem, logo tu vai voltar pra mim, eu vou cuidar muito bem de ti e a gente vai ficar juntos. E nesse momento, assim que eu acabei de falar isso, todos os cachorros que estavam hospitalizados junto com ele começaram a latir. Não latir assim com raiva. Começaram a latir um latido muito querido, assim, sabe? E eu achei que aquilo fosse um sinal de que ele realmente ia ficar comigo. Os cachorros latiram todos juntos, meio que melodicamente. Eu pensei, esse é o sinal de que tu vai ficar comigo. Eu falei, viu, meu Pini, todo mundo aqui tá torcendo por ti, todo mundo aqui quer que tu fique bem e tu vai conseguir. Eu fui pra casa muito confiante, achando que ia dar tudo certo. E no dia seguinte, na noite seguinte, né, na noite do falecimento, eu fui pra uma festa, porque, né, eu não podia ficar em casa esperando o que ia acontecer. Eu fui pra uma festa. E eu não sei se eu fui pra essa festa justamente com medo do que podia acontecer e eu tá longe. Eu não sei se eu fui pra essa festa realmente na esperança de que ele ia estar bem. Eu não sei porquê, mas eu fui. Era na casa da minha amiga também, com meu outro amigo. E a minha mãe meio que já sabia que ele tava muito mal. Só que eu acho que eu não queria acordar, assim, sabe? E daí ela falou pra mim, tu vai mesmo sair? E se acontecer alguma coisa de noite? Eu acho que ela já sabia, assim. Acho que a veterinária tinha meio que dado uma real pra ela que não tinha dado pra mim. Lá pela meia-noite, eu já tava na casa da minha amiga, eu recebi uma ligação da minha mãe. Ela perguntou só como é que eu tava, se tava tudo bem, e desligou. E eu achei que tava tudo bem. E daí lá pelas 3 da manhã, ela falou assim pra mim, a minha mãe, tá? Olha o que ela falou. Liga pra pet shop e vê como é que ele tá. Daí eu falei, tá, vou ligar, tipo, óbvio que vou ligar. Eu liguei e eu pedi pra eu saber do quadro do paciente, se eu podia visitar ele. E a veterinária falou assim, infelizmente faleceu essa noite. Ou seja, minha mãe não teve a decência de me avisar antes que ele já tinha morrido. Eu fui avisada assim brutalmente pela veterinária. Aí eu não chorei. Eu fiquei sem saber o que fazer. Foi eu e os meus amigos pra pet shop. Quando eu vi o corpo morto, eu desabei. Mas desabei assim violentamente. Eu chorava muito, 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 muito. E até meus amigos também.
Eu falei pra veterinária que eu queria levar ele. E ela disse, tu não pode levar, porque tá no nome da tua mãe. Daí a Laurel olhou pra mim e falou assim, olha, o gato é teu, sabe? Tipo, não escuta, tu leva se tu quiser. Daí eu falei, não, eu vou levar, o gato é meu. Daí eu levei. Fomos num táxi com o Pinho no meu colo. Ele tava geladinho quando a gente chegou pra pegar ele. Ele tava no freezer já. Eles botam num freezer, eu não sabia disso. Aí a gente pegou um táxi, eu fingindo que ele tava só dormindo no meu colo. Toda vermelha, com a cara cheia de choro. Aí a gente parou na praça preferida nossa, que é a Jamba, que a gente apelidou assim carinhosamente. E daí a gente começou a cavar e a gente enterrou ele lá, a gente pôs flores em volta e a gente deitou em cima da cova também e ficou olhando pro céu. E foi assim que eu me despedi do meu bebê. Depois disso eu comecei a ter muitos sonhos com ele, muitos sonhos, muitos sonhos. Sonhos assim que parecia que eu tava acordada, dele com asas bizarras de morcego, asas bem assustadoras, voando comigo. Eu cheguei a ter várias paralisias do sono com ele. Tinha vezes que tinha um travesseiro em cima da minha cabeça na paralisia e eu sentia as patinhas dele subindo, que nem quando acontecia na vida real, porque às vezes eu dormia com o travesseiro em cima pra bloquear a luz e ele ficava andando em cima da minha cabeça. Então, após o falecimento, eu sonhava com isso de forma repetida. Sonhava muito com ele voando como um morcego junto comigo. Sonhava muito com ele me protegendo nos sonhos, assim. E eu sentia que ele ainda tava aqui, sabe? Que ele ainda tava nesse mesmo plano, assim. Que ele não tava em paz, é isso que eu quero dizer. E lembram que eu falei que ele marcava muito território? O cheiro dele não saía de jeito nenhum das roupas que ele fazia xixi. Daí, ele fez xixi nessa mochila uma vez. Tanto que tem um vídeo meu que eu apareço com ela dizendo que eu cheguei num lugar e tava com um cheirinho de maracujá. E a mulher falou... Não, daí tanto que eu tenho um vídeo com ela que eu chego com a mochila num estabelecimento e a mulher fala assim, a atendente, que cheirinho bom de maracujá. E era de xixi de ópio, porque o cheiro dele lembra muito fruta cítrica de fruteira, assim. Então, eu lavei essa mochila esses dias. Ela tava aqui no armário aéreo, fedida, fedida, fedida de cheiro de pinho. Eu lavei e o cheiro saiu todo o cheiro. Sabe, finalmente saiu todo o cheiro. Eu já tinha lavado ela umas 7 vezes e o cheiro continuava extremamente impregnado. Acho que isso foi meio que a prova, assim, de que ele pelo menos tem paz. Não sei se ele já tá num outro plano que não seja tão em contato comigo, mas acho que se ele tava em algum limbo espiritual, ele já conseguiu ir pro paraíso finalmente. Isso não significa que ele não volte me visitar, eu sei que ele ainda me visita. E sei que ele tá escutando tudo isso agora. Mas... o cheiro sair da mochila me deu, assim, aquele pressentimento, sabe? De que ele realmente sossegou, que ele não tá mais com aquela mágoa, com aquela saudade, com aquela dor que ele tinha. O evangelho, eu acho, costuma dizer que animais, né, não tem... não reencarnam, animais diferentes de humanos, não param em limbos. Eu discordo, eu acho que, como eu falei, o ópio era um baita ser humano. E... sabe, é por isso que nunca deixa ninguém que vai falar, ai, um cachorro, um gato, não é nada perto do meu avô. Não dá bola pra isso, porque cada um sabe qual é a dor de sentir de perder alguém que ama. E se tu me perguntar se um dia isso vai passar, não, essa dor nunca vai passar. Tu sente que essa dor vai ser eterna, mas é uma dor que tu vai trabalhando melhor. Tipo, de eu estar fazendo esse vídeo aqui, eu sinto que eu pude prestar finalmente uma homenagem muito merecida. Acho que eu não ter falado dele no canal até hoje, isso sim seria maior desrespeito do que chorar no vídeo por causa dele. Acho que chorar por causa dele é mais um grito de guerra em relação ao nosso amor. Óbvio que ele sabe o quanto eu amo ele, mas acho que fazendo o vídeo talvez
pra gente fique mais claro ainda e mais fácil, talvez, de não superar, mas melhorar a intensidade da dor e da perda. Desde que eu lavei essa mochila e eu senti que ele tava já mais aliviado, eu sosseguei muito, aquele peso que tava muito forte em mim baixou. Eu finalmente pude dizer assim, não adeus, mas, sabe, tu pode ficar aí em cima e eu aqui embaixo, que a gente ainda vai estar junto. E esse vídeo é pra ti, meu pinho. Eu te amo muito. E eu tô aqui pra toda hora que tu precisar. E eu sei que tu também tá aí pra toda hora que eu precisar. O Kinga sente muito, muito, muito tua falta. Tu sabe que o Woody também, e a Laurel e o Renan também. E a minha mãe também, e o Antônio também. Todo mundo sente saudade de ti. Eu espero que depois desse vídeo eu compreenda ainda melhor o estágio que eu tô de luto, porque eu acho que eu vou estar de luto pra sempre em relação a isso. Mas eu acho que depois de ter finalmente falado um pouco sobre tudo, né, porque eu não entrei em detalhes, muito detalhes. Espero que agora eu passe a lidar melhor com as coisas. XOXO Gossip Girl. E a gente deseja tudo do bom e do melhor pra vocês. Tchau. Miau.